Mais um episódio do cervejapod.com. Bem-vindos e bem-vindas. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Fez um sucesso incrível os nossos 2 primeiros episódios do canal. Aliás, a apresentação, o lançamento do nosso canal fez muito sucesso, muitas visualizações, muitas inscrições. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando com tanto carinho. Nós prometemos para você que nós vamos criar aqui conteúdos incríveis para você ficar conhecendo muito sobre a fabricação, sobre as vantagens de se consumir cerveja e etc. Estou recebendo mais uma vez o meu querido amigo João, que está aqui conosco, mestre cervejeiro, professor, e já fiz a apresentação dele nos outros vídeos. Prometi que não vou ficar apresentando o João todas as vezes, né, em todos Geraldo, os vídeos. você também precisa ser apresentado, né, com suas décadas e décadas de labuta nesta área. Absolutamente. Não, aqui o especialista é você. Mas olha, João, sabe que, e vocês que estão também nos vendo aí pelo computador ou pelo celular, seja por onde for, o assunto é tão empolgante, o assunto é tão incrível que nós começamos aqui os 2 primeiros episódios e nós tínhamos uma proposta bastante interessante, além de fazer a nossa apresentação, de mostrar o canal para os nossos internautas. Eu propus aqui em um dos nossos vídeos da gente falar um pouco de história. E o João começou a contar a história, eu não deixei ele contar a história, que eu fiquei perguntando uma série de outras coisas que são curiosidades sobre a cerveja, sobre o material, sobre os ingredientes da cerveja, sobre a cerveja, e a vontade que eu tenho de fazer mais 1 milhão de perguntas, mas fazer uma proposta especial para que esse episódio seja o episódio de resgate da história que nós começamos a contar no episódio anterior e não terminamos. Então eu quero pedir licença a vocês, eu vou pedir para o João começar de novo a contar a história. Eu sei que você já viu um pedacinho, já viu uma pequena introdução no outro episódio, mas o João vai falar para a gente hoje sobre história. Eu prometo que eu vou ficar quietinho. Não é possível acontecer isso, porque tudo que nós contamos, todas as histórias que nós contamos, seja de cerveja ou qualquer outras histórias que são interessantes, levam a outras vertentes de perguntas e de outras áreas de conhecimento. Isso vai me dando coceira. E é isso que é mais bacana. Nós temos que fazer isso mesmo. E foi me dando uma coceira naquela nossa conversa. Mas isso que nós vamos fazer agora aqui vai ser um breve preâmbulo do que nós fizemos da apresentação passada, né, no nosso episódio passado, e vamos continuar daí conversando mais algumas coisas sobre história e outras vertentes também. Então vamos resgatar aquele brevemente, começo. Né? Brevemente. Um resumo. A gente começou dizendo em história que, bom, o homem tem 100 mil anos de existência, entre aspas, né? Como homem, como Homo sapiens. E entre 100 mil anos atrás e 10 mil anos atrás, ou seja, durante 90 mil anos, os homens viviam nas cavernas, era a pré-história, e viviam de caça e vivia de coleta de frutas, coleta de cereais. Exato. E numa dessas coletas de cereais e coletas de frutas, uma vertente da história diz que o homem começou a processar esses cereais, tá? E fazer cultivo de alguns cereais selvagens. O cereal... Não se tem ideia de que cereal é esse. Sim, eu ia dizer justamente agora isso. O cereal mais selvagem de que se tem notícia são cevadas arcaicas, cevadas né, antigas, tipos de cevada antigas. Exatamente. E depois foram modificando um pouco de trigo e cevada, né? Triticale, centeio, outros cereais também. Foram surgindo outros cereais. Né? Então, o homem começou a cultivar, tentar dominar a arte de cultivar esses cereais porque estava se alimentando deles, então começou a nascer uma certa rudimentar da agricultura, né? E começaram a se fixar em alguns pontos do planeta, a citar ali o antigo Iraque, o atual Iraque, hoje, onde era a antiga Babilônia, a antiga Fenícia. E é dessas fixação das tribos nasceu a civilização. E depois do nascimento dessa civilização, surgiu a manufatura do pão. Alguns pães desviavam do seu percurso normal de fabricação e se liquefaziam. E começou a se dar preferência a se beber o pão líquido, talvez pelo efeito inebriante da bebida, e se desenvolveu a vertente para se fabricar pães e pão líquido. Essa é uma
versão da história. Você percebeu que eu estou conseguindo ficar quietinho, né? Eu estou sentindo falta das suas perguntas. Eu estou ficando quietinho porque eu quero ouvir essa história. Não, segue aí. E depois de uns 20 anos para cá, ainda a outra história diz a mesma coisa, que durante 90 mil anos... 20 anos agora? De uns 20 anos para trás, agora que surgiu essa nova vertente. Tão novo assim? É novo, é novo. Eu, quando jovem, aprendi esse primeiro tipo da história do pão líquido. De uns 20 anos para cá é que veio surgindo esse tipo de história. Claro, surgiu não foi do nada, foram pesquisas realizadas, arqueológicas, começaram a notar que se fabricava cerveja, há sinais de fabricação de cerveja 3.000 antes do que fabricação de pães. Então, tentando se explicar o porquê, nasceu essa nova vertente, esse novo tipo de explicação de como surgiu a cerveja. E seria mais ou menos assim. Durante 90 mil anos, nós lá nas cavernas, nunca tivemos nenhum contato com nenhuma manufatura, muito menos com uma bebida alcoólica. E durante a coleta de alguns cereais arcaicos desses, antigos, rudimentares, esqueceu-se talvez em alguns potes ao relento, e esses cereais de cevada molharam. Acidentalmente, uma chuva, talvez, e a farinha de dentro do grão da cevada se transformou em açúcares. Essas açúcares foram fermentadas pelo fermento. Alguém passou lá, experimentou mais, e acredita-se que, nesse momento, o efeito inebriante deste alimento fez com que esses homens pré-históricos, quisessem obter mais daquilo, e começou a desenvolver a fabricação deste líquido, dessa cerveja. Começaram a aprimorar. Vamos deixar molhando aqui e vamos embora que vai acontecer alguma coisa. Ou depois o outro veio e teve uma ideia, vamos pegar isso aqui e vamos esquentar para ver o que acontece. E aí, coisas assim, né? E daí, para se obter mais grãos, eles tiveram que aprender a cultivar esses grãos. E depois disso, então, é que veio, talvez, o desenvolvimento de uma cultura, de uma agricultura pré-histórica, organizada, mais organizada, né? Para se obter o grão. Ou seja, diz-se esta história que o objetivo da agricultura era para se obter cevada e alguns outros cereais. Logicamente, depois disso veio o pão, né? E essa agricultura fez com que as tribos fossem fixadas em alguns locais, e é aí que nasceu a civilização. Então, essas são as duas vertentes da história, onde surge primeiro a civilização, depois a cerveja, e a outra história diz que primeiro nasceu a cerveja e alguns milênios depois a civilização. Então, este seria o papel da cerveja para o surgimento e a contribuição da civilização, né? Num dos episódios anteriores, um dos 2 episódios de apresentação, não me lembro se no primeiro ou no segundo, eu tinha pedido ao João que se houvesse a possibilidade que ele nos trouxesse esses grãos, né? A cevada, o malte, essas coisas para a gente conhecer. E eu percebo que o João não trouxe aqui fisicamente estes... Mesmo porque não conseguiríamos olhar isso muito facilmente. Então, as câmeras talvez não pegariam isso. Então, mas por isso, nesse sentido, então, o Fábio, nosso gestor aí de podcast, que está nos monitorando, está colocando aí na tela uma figura de como é um grão de cevada e uma espiga, né, de um grão a espiga de cevada e os grãos de cevada, né? E sabe que eu estou aqui observando, eu estou vendo essa imagem e estou observando uma coisa. Essa espiga, que eu, por exemplo, não chamaria de espiga, eu chamaria de pendão, mas enfim. As espigas. Então, essa espiga de cevada, ela é muito parecida com a espiga do trigo. Muito bem observado, Gera, exatamente. Em alguns momentos, quando eu fui começar a aprender também, não sabia qual é a diferença. E todas as pessoas, e qualquer até agricultor experiente, talvez não vá conseguir identificar também num campo até tal ponto... Até um ponto da produção, até um ponto do campo. Se você olhar para um campo de trigo e um campo de cevada, não dá para diferenciar
rapidamente o que é. Mas depois de alguns dias, o grão de trigo vai continuar com uma espiga ereta. E o grão de cevada, por ser um grão mais bojudo, um grão que tem mais amido, o peso dele faz com que as espigas se curvem pelo peso. Ele é mais pesado. Então, é mais pesado. Então, você olhando um campo de cevada, vendo as espigas curvas, caídas, são campos de cevada. Sabe-se que isso é cevada. É isso aí. E o trigo não vai... O trigo fica com sua espiga ereta porque os grãos são mais leves. São mais leves. Interessante. E esse aqui é o grão o que nós estamos vendo aí. O grão de cevada, então, depois de debulhado, o grão de cevada, olhando bem de pertinho, com uma lupa, ou então com os jovens que conseguem observar mais... Sem a lupa. Sem as suas lupas. Ele vai conseguir observar uma casca, uma parte lisa, uma parte mais rugosa na parte de cima, uma parte mais lisa na parte de baixo do grão, um cheiro de palha muito novo. Vai observar também no grão de cevada que ela é um dourado, uma palha bem dourada e brilhante. Né? Isso que nós estamos vendo é o grão da cevada, não é o malte ainda. Não é o grão de malte ainda. Então, neste sentido, vamos pedir para o nosso amigo Fábio colocar a figura onde mostra a diferença entre o grão de cevada e o grão de malte. Aí nós temos a mesma imagem do grão de cevada que nós estávamos vendo anteriormente. E aqui do outro lado nós temos então o grão de malte. Isso. Olhando a princípio rapidamente, poder-se-ia dizer que é a mesma coisa, mas olhando um pouquinho mais de atenção, os grãos de cevada continuam com aquele brilho daquela palha dourada. Eu já consigo perceber a diferença. O grão de malte já um pouco mais envelhecido, né? Algumas palhas mais quebradas. A pontinha por onde saiu suas radículas estão mais proeminentes ali. Isso. Eu já consigo ver essa diferença agora, né? Depois a gente... Lembrando aqui para os nossos internautas e espectadores que estão nos assistindo, mais uma vez, só para reforçar o que o João nos ensinou nos episódios anteriores, que malte, quando se ouve a palavra malte, está se referindo a malte de cevada. Exatamente. Quando o malte é de outro cereal, a palavra deve vir acompanhada do nome do cereal. Exatamente. Malte de trigo, por exemplo. Por exemplo, malte de cevada é desnecessário. Desnecessário. Tá bom. Vamos em frente, então, com a nossa história aqui. Temos outra imagem, que é a imagem da cevada, que é a cevada... do grão de cevada. Do grão de cevada e também o grão de trigo. Somente para ilustrar a diferença, né? Agora, isso é o grão de trigo, não o malte do trigo. Não, é o grão do trigo. O grão do trigo é muito facilmente obtido em qualquer mercado de qualquer cidade, mesmo porque o trigo é uma comida que a gente faz muita comida com trigo. Vamos fazer um quibe, vamos fazer alguma comida árabe. Nós vamos lá no Mercadão, compramos esse trigo, se coloca na água, ele fica um grão mais entumecido, né? Aquele trigo que a gente usa para fazer o quibe... Isso, ele é quase malte, para te falar a verdade. Mas aquilo já é o grão? Aquilo é o grão de trigo. Nossa, eu estou vendo essa imagem com esse grão aqui, eu achei que fosse do tamanho de um grão de feijão. não é, essa imagem. Tá aumentada. Essa imagem está aumentada. Então o grão é aquela farinhazinha, aquela coisinha. É um grãozinho pequeno. É um grãozinho um quando eu pego um grãozinho de arroz quando mesmo. Quando eu pego o grão para fazer o trigo, para fazer o quibe. O quibe você deixa ele na água uma noite toda, né? Ali, na manhã seguinte ele está mais entumecido. Se você deixar aí durante 2 dias, talvez... ele vai começar a brotar. Começa a germinar, e tem até uma comida que eu não sei dizer qual que se come aqueles brotinhos também do trigo, né? Olha, muito interessante. Se você pegar aquele trigo que está entumecido e começando a brotar e queimar ele no fogão ou numa panela ou então no forno... Está feito o malte. Está feito o malte. O grão morre e aquilo é malte de trigo. E é assim que você faz também com a cevada ou outros cereais. Mas essa imagem foi mais ilustrativa, realmente. Entendi. Só para
para as pessoas perceberem o que a é o grão, né? Exatamente. E quando nós estamos falando de malte, nós estamos falando de grãos, né? E não daquele não caldo. Então, sabe o que eu fiz depois que terminamos aqui a gravação do nosso podcast, ao longo desses dias em que o podcast estava no ar, eu comecei a fazer uma enquete na família. Para ver se só eu que estava errado. Exatamente. Aí eu reuni os meus filhos, perguntei para os meus filhos, perguntei para o meu cunhado, para as pessoas que... E a grande maioria das pessoas tem uma impressão diferente da minha. A maioria dos que eu perguntei me disseram que era um grão. Eles estão mais antenados do que eu. E 2 ou 3 pessoas me disseram que era o grão germinado e torrado e liquidificado. Aí já tem uma outra história, que o grão foi colocado, liquidificado através de um processo. Existe esse processo também, extrato de malte. Então, né? Então forma também aquele caldo, aquele melado, mas é um extrato proveniente. Algumas poucas pessoas me deram essa impressão, mas a grande maioria me deram a impressão correta, que é de ser grão, que eu, sinceramente, não pensava assim. Mas foi uma boa discussão. Foi uma boa discussão, foi muito bom. Vamos em frente aí. Temos mais imagens? Então, a partir desses... Não temos. Não temos, tá. Mas então, a partir desses grãos que eram colhidos na pré-história e serviram de alimentação, esses grãos deram início aos processos de fabricação, seja do pão, seja da cerveja, que são, bem dizer, um dos 2 principais produtos consumidos no mundo até hoje, né? Em qualquer país do mundo faz o seu pão típico, qualquer país do mundo faz sua cerveja típica. Né? Mas voltando ainda lá, bem, isso se deu lá por volta de 10 mil, 8 mil, 7 mil anos atrás. Com o advento aí do progresso que a própria cerveja foi proporcionando, a agricultura, né? E a matemática... Os egípcios construíram as pirâmides e tinham seus salários dos seus construtores em cerveja. Os gregos já faziam a sua cerveja. Virou moeda. Virou moeda. Virou moeda. Na maioria. Assim como o sal também era moeda, né? Veio da palavra salário, era o pagamento a partir de sal. Salário, olha... Os romanos pagavam soldados com sal, né? Porque o sal antigamente era uma coisa muito valiosa, porque era o que conservava o alimento. É para falar de cerveja, eu estou aprendendo outras coisas. Eu nunca soube que salário vinha de sal. Vinha de sal, não vale o sal que come, né? Não vou ganhar sal. É uma expressão que eu conheço também. O sal, muito antigamente não, ontem, bem dizer, até 1500, 1800, né? Vamos entrar já numa historinha dessa, por que o sal era tão importante até 1800, meados de 1800, né? Porque o que se conservava alimentos e carnes? Sal. Com sal. Nós estamos aqui na América hoje por causa de especiarias e a busca de sais e açúcares pelo mundo, pela Índia, para conservar alimentos, né? Pois é. Então, eu estava falando do sal, né? Das pirâmides. Entrou dos salários, né? Entrou a história das pirâmides aí, tá bom. Mas tudo bem. Então, num dado momento, a cerveja, como outros alimentos, também era um salário, era parte de pagamento sobre os trabalhos, né? E, num dado momento, ali, os romanos, chegou ali na região, em 3 regiões importantes no mundo. Na Germânia, que hoje é Alemanha, mais ao norte da Europa, Inglaterra e Bélgica, foram 3 lugares na Europa onde se desenvolveu muito a tecnologia cervejeira dentro de mosteiros. Os mosteiros, dentro dos mosteiros, os monges desenvolveram muito bem isso, porque eles faziam as suas cervejas para poder ser consumido nas épocas de quaresma e jejum. Porque era um alimento forte. Era um alimento, tem que se jejuar na quaresma de alimentos, mas de bebida isso não rezava. Então poderia-se beber cerveja e não se alimentar de alimentos sólidos. Então dentro dos mosteiros se desenvolveu muita tecnologia cervejeira para se fazer diferentes e muita cerveja. O lúpulo até então, até no ano 1000, não se usava lúpulo. Até antes do ano 1000... Não existia lúpulo na cerveja? Sim, na cerveja não. Mas a cerveja, como era um caldo cheio de fermento,
talvez adocicado demais, talvez já azedado pelo tempo, não dava um sabor tão agradável assim. Então, se utilizava muitos temperos e muitas ervas. O que é o lúpulo? É uma folha? É uma flor. Flor. Eu vou uma contar flor. certinho, então, o que é o lúpulo. O lúpulo é uma flor proveniente de uma planta trepadeira que dá muito bem em hemisférios entre paralelos 35 e 45 no planeta. Mas no planeta Terra, onde há mais terra entre 35 e 45 graus, é mais no hemisfério norte. No hemisfério sul nós temos pouca terra. Né? Sim. Então não dá muito lúpulo aqui no hemisfério sul. Eu vou abrir um parênteses e fechar. Até ontem, né? Porque aqui no Brasil está se iniciando uma cultura forte de lúpulo. Fechei o parênteses, no outro dia a gente conversa mais disso. Tá bom. Então, olha aí. Anota aí, ô Fábio, anota aí que nós vamos cobrar essa história do lúpulo que nós queremos saber sobre isso. Então, é uma planta trepadeira, ela cresce cerca de entre 10 e 15 centímetros por dia. E por Nossa, por é dia? muito rápido, porque nos paralelos que eu citei entre 45 e 35, no verão, dá muita incidência de luz. Né? É um verão ameno e ela cresce muito rapidamente, já dá a sua flor. 15 centímetros por dia, se a gente ficar olhando, vê. Dá para quase ficar vendo. Dá para quase ver o crescimento. É isso que se conta mesmo. Que louco. E é uma flor cujo pólen da flor feminina não fecundada resulta num óleo essencial com amargor nobre. O que é amargor nobre? É um sabor que a gente sente o sabor amargo na boca, fino e volátil. O volátil é aquele que você sente e já evapora. E é isso que na cerveja suscita a vontade de beber bastante às vezes. Você sente aquele amargor fino, quando tira o copo da boca, aquilo evapora e você sente vontade de um pouquinho mais de amargor na boca. Mas o lúpulo foi colocado como uma das fontes de tempero da cerveja. Daquela cerveja que possivelmente estava azeda, que tinha acontecido alguma coisa. E outros temperos, outras ervas eram colocadas, mas o lúpulo foi o que mais casou o sabor. Porque a cerveja mais combinou. Aquele dulçor excessivo, talvez, foi quebrado pelo amargor do lúpulo. Então, um leve dulçor com um leve amargor dá um equilíbrio muito bom. E é isso que os cervejeiros mundo afora buscam. Equilíbrio no sabor. Não tão doce, não tão amargo. Aí eu vou dizer uma coisa aqui que muitos dos moços novos hoje, aprendizes, discordam de mim. A cerveja é uma bebida amarga. Não é uma bebida amarga. A cerveja é uma bebida doce, que leva o amargor para contrapor justamente o dulçor e entrar em equilíbrio. Fazer um equilíbrio aí, né? Aí então você pensa, mas é amarga. Eu falei, se está amarga, está errado. Está errado, alguma coisa está errada aí. Está com excesso de lúpulo. Não tem um equilíbrio. Ou a fermentação não está no ponto, alguma coisa aconteceu. Então alguém colocou o lúpulo e caiu na graça de todos os consumidores. Então o lúpulo passou a fazer parte quase que obrigatoriamente da cerveja. E nos próximos 500 anos, ela passou sim a fazer parte obrigatoriamente, quando em 1516, um tal príncipe lá no estado da Baviera, na Alemanha, inventou, perdão a palavra, tá? Não é bem assim, mas eu me explico já já. Ele postulou, ele baixou um decreto dizendo que a cerveja só poderia ser feita lá naquela região da Baviera com malte, lúpulo e água. Ponto. Por quê? Para justamente impedir que outras ervas e outros cereais fossem colocados naquela região dele. Isso foi, na verdade, com a desculpa de não era para proibir de ser adicionada a cerveja, era para proibir a entrada de matérias-primas. Entendi. Isso com a desculpa que a qualidade estava muito ruim, mas, na verdade, isso foi uma lei protecionista. Todo mundo sabe. Ele queria proteger a terra dele. Mas, apesar de tudo, a lei da pureza teve um papel importante, apesar de ter sido uma lei protecionista, que o cara reservou a si o direito de fazer as cervejas de trigo, porque ele tinha uma fábrica de cerveja de trigo dele.
Todo mundo não poderia usar nenhum cereal, mas ele se reservou o direito. Acho que eu já conheço, mas... Parece que até hoje essa história, né? Tem algumas coisas parecidas na praça. Tem algumas coisas parecidas na praça. Então... Você estava falando da lei da pureza. Da lei da pureza. Essa lei da pureza, ele teve um papel importante, que essas proibições todas de não poder colocar uma erva, ou colocar um outro cereal, um conservante, que eu não sei conservante na cerveja, as próprias ervas que naturalmente conservavam, né? Exato. Fez com que estudiosos e, a posteriori, cientistas desenvolvessem muitas técnicas científicas lá na região da Baviera para se fazer cerveja com esses 3 ingredientes. Meu Deus, eu quero tirar... Continuamos daqui a pouquinho. Eu quero tirar muita coisa ainda do João aqui, com essa história lei da pureza. Da lei da pureza da cerveja, mas eu sempre falo isso nos podcasts, eu vou falar de novo, em respeito a você, porque nós já estamos aqui passando de 25 minutos, aproximadamente quase meia hora, o vídeo fica muito grande, eu sei que é difícil assistir um vídeo grande, se parar, a gente fica depois ansioso para ver, então vamos fazer uma coisa, nós vamos encerrar esse episódio, agradecendo você, pedindo para você fazer sua inscrição no nosso canal e clicando aí no sininho, e nós vamos abrir um novo episódio para continuar essa história da lei da pureza, da história da cerveja, e nós vamos colocar aqui no nosso canal, e clicando no sininho você vai receber a informação quando nós colocarmos o vídeo novo aí. Cervejapod.com. Se você nos achou aí acidentalmente e de repente você nem olhou o nome do canal que você está vendo, é cervejapod.com. Faz aí a sua inscrição, clica no sininho, já a gente vai postar um vídeo novo e você vai ser avisado. Obrigado pelo seu carinho, por nos acompanhar, João. Obrigado. Depois nós que agradecemos. Voltamos no próximo episódio. Até mais.